Então, nós já estamos com o médico infectologista de Fernandópolis, Dr. Maurício Favalesa, conosco, né? Ele já está lá no CADIP e vai conversar com a gente aqui no programa Rotativa no Ar. Doutor, bom dia. Bom dia a todos que estão aí nos vendo e nos ouvindo. Bom, doutor, nós estamos aí vivendo esse período, essa informação aí da questão da febre maculosa, com vítimas no estado de São Paulo, né, que estavam participando de um evento em uma propriedade rural e, evidentemente, gerou aí uma preocupação muito grande junto à população. A gente gostaria de perguntar para o senhor, há motivos aqui para nós de Fernandópolis se preocupar com essa questão da febre maculosa, doutor? Então, assim, a febre maculosa não é nenhuma doença nova, né? A gente tem casos reportados aí no estado todo ano, né? E aconteceu esse fato, né, de um número grande de pessoas estarem nessa festa numa zona rural, né, onde tivemos aí alguns casos de óbitos, né? E de pacientes que evoluíram, de pessoas que evoluíram para a forma grave da doença, né? Isso realmente chama a atenção de toda a população, né, pela gravidade da doença em si. A nossa região não é uma região de endemicidade, né, da doença, mas nós temos que pensar que hoje o deslocamento, né, de animais e de pessoas, né, isso existe, então principalmente aí existe um risco em qualquer lugar, né, mas a gente não está numa região onde a incidência da doença é alta, né, que seria mais uma incidência maior que vem se notando nos últimos tempos, né, na região de Campinas, ali próximo também a Assis, Presidente Prudente, né, mas é claro que a gente sempre tem que estar atento, principalmente quando a gente tem história epidemiológica, né, de pessoas que vão a locais, que têm esse contato com o carrapato e que começam a manifestar sintomas, né, então isso a gente tem que sempre estar atento. Doutor, a gente sabe que nós temos aqui, o carrapato estrela faz parte do nosso habitat, né? A gente tem aí, às vezes no animalzinho que a gente tem em casa, é comum a gente ter ali aquele carrapatinho, né? Então a gente não tem vamos dizer assim, aquele animalzinho que é o carrapato contaminado que possa trazer a febre maculosa, é isso? Como é que é a conexão aí para a transmissão? Isso, a transmissão da doença, ela ocorre realmente aí pelo carrapato contaminado por uma bactéria, tá? É uma bactéria chamada Rickettsia. Essa bactéria, ela é transmitida através, então, dessa picada do carrapato e isso pode demorar para a pessoa começar a manifestar sintomas aí até 15 dias. Né? Então a gente tem que ficar atento quando tem esse fator de risco aí, que é o contato com o carrapato, né? E tem sintomas, a gente tem que estar assim atento à doença, né? Para poder fazer o diagnóstico e o tratamento precoce. O que faz muita diferença é essa identificação do risco com o tratamento precoce. Bom dia, doutora. Giovana que está falando. Bom dia. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse se essa doença é transmitida somente pelo carrapato ou se ela pode ser transmitida de pessoa para pessoa, uma pessoa contaminada transmitir para outra. Não, a doença não é transmitida de pessoa para pessoa, tá? A doença é transmitida pelo carrapato, tá? Então, é ele quem transmite a bactéria. E a gente precisa tomar bastante cuidado também quando tiver, né, essa picada do carrapato, e o carrapato está lá inserido no corpo, né, na hora de retirar esse carrapato, né? A gente não orienta ele lá esmagar e arrancando de qualquer forma. O melhor é que se pegue uma pinça e vai fazendo uma certa torção desse carrapato para a gente retirar, tá? Mas a transmissão é através dessa forma. Doutor, a gente percebe, né, que nós estamos... o senhor falou dos sintomas aí, né? E eu gostaria que fosse qual é a característica mais presente, que deve ser motivo assim para a pessoa falar, pensar e associar com a febre maculosa, porque febre, dor no corpo, né, e manchas avermelhadas podem remeter a outros tipos de doenças, por exemplo, a dengue, né? Sim. É um diagnóstico diferencial no início, né? São sintomas comuns para várias doenças, né? Como você falou aí, dengue, até uma gripe mesmo, que a pessoa vai ter febre, dor no corpo, dor de cabeça, né? Então isso é comum para outras doenças. O que vale aí
a gente pensar nessa epidemiologia, onde que essa pessoa teve nos últimos dias, né, nos últimos 15 dias, se era um local onde tinha esse contato possível com o carrapato, né? Então isso vai da epidemiologia. E o evoluir dessa doença, isso vai variar de cada organismo, né? Mas a pessoa pode evoluir com dor na barriga, com náusea, vômito, pode evoluir com síndromes hemorrágicas, de ter hemorragias, disfunções do fígado, disfunção renal, né? E evoluir para um quadro grave de sepsis, né? E claro que tudo isso sempre vai depender do indivíduo, né? Cada organismo responde de uma forma à infecção. Mas, inicialmente, os sintomas realmente confundem com outras doenças e por isso a importância da gente perguntar, né, onde que essa pessoa teve ultimamente, se tem esse risco de ter tido contato. Às vezes até a pessoa não vai ver esse carrapato lá, né, não viu esse carrapato, mas ela teve em local, né, que tinha esse risco. Então, a gente tem que prestar atenção bem na história do paciente também. Doutor, existe alguma forma de prevenir a doença? Por exemplo, o uso de repelente, ou quando você for para essa área rural, usar algum tipo de roupa adequado? Quais são as formas de prevenção aí nesse caso? Então, a forma de prevenção é essa mesmo que você falou, através da vestimenta, né? Quanto a gente estiver mais coberto, né? Roupas de manga longa, calças, botas, né? Tudo isso gera uma proteção maior. Né? A gente não tem um medicamento preventivo, né? Não tem vacina para essa doença bacteriana. Então, a prevenção é principalmente através das vestimentas e dos cuidados, né? Assim como eu falei previamente, também observar, né? Ver se tem algum carrapato quando a gente vai para esses lugares para retirar o quanto antes, e também esse cuidado na retirada do carrapato. Mas são as vestimentas as nossas principais formas aí de estar prevenindo. O repelente não resolve, doutor? Olha, nesse caso, não, né? Nesse caso, as vestimentas mesmo que vai nos proteger. Tá, jóia. Ô, doutor, e aquele carrapatinho do cachorrinho que nós temos em casa? Temos que nos preocupar ou não? Olha, aí o carrapato tem que estar infectado para isso, né? É difícil a gente ter tanto esse risco, né? Quando esse carrapato é muito urbano, quando esse cachorro não está na zona ali peri-rural, né? Isso é difícil acontecer, mas sempre que envolve carrapato, né, a gente sempre precisa ter os cuidados, né? Para que a gente observe, retire o quanto antes e observar se tem algum sintoma ou não. Perfeitamente. Bom, doutor, tirando aí a questão agora da febre maculosa, que ganhou destaque nessa semana por conta do episódio lá de Campinas, temos alguma outra questão aí no CADIP, em Fernandópolis, que é motivo de preocupação neste momento, em termos de doenças infecto-contagiosas, doutor? Olha, aqui no CADIP a gente atende uma gama de doenças infecciosas, né? O que a gente tem conversado bastante com os profissionais, e aí eu vou aproveitar esse momento aqui também, com a esporotricose, né? Que é uma doença causada por um fungo, e a gente vem atendendo um número maior de pessoas, principalmente por transmissão através da arranhadura de gatos, né? Tanto a arranhadura como a mordedura, né? Podendo aí também outros animais, mas o gato é o principal transmissor, e a gente vem tendo um aumento nos atendimentos dessa doença durante os últimos anos aqui. O senhor poderia dar mais detalhes sobre isso, doutor? Relativo a isso, como é que a doença se manifesta, por exemplo, nesse caso? Sim, então é uma doença causada por um fungo e ela é por inoculação, né? Ela pode também ser transmitida através de vegetais, roseiras, quando a pessoa tem a perfuração, né, da pele, mas a gente tem tido muito casos com gatos doentes, né, com lesões de pele, com feridas, e aí, às vezes, no cuidado, no pegar o gato, no alimentar, a pessoa tem um arranhão ou uma mordedura, e a partir daquela lesão da pele ali, ela começa a formar uma ferida, uma úlcera, e essa ferida ela pode ir aumentando e causando alguns nódulos acima. Então tem uma característica dessa lesão e a gente precisa identificar para poder tratar, senão essa ferida só vai aumentando e a pessoa tem um dano. Sempre preocupações, né, doutor? E a gente teve de volta aqui ao noticiário, né, a mãe do vice-prefeito Arthur Silveira, que veio a óbito por causa de Covid, que também é uma doença que está aí e que a gente não pode descuidar nunca, né?
O Covid, a gente tem agora, sim, né, vai conviver com o vírus, né? Isso não é mais, agora todo mundo já sabe como se prevenir, a gente tem vacinas, né? Hoje a gente tem um arsenal maior para estar tratando desses casos, né? Nós temos medicamento na fase inicial da doença, nós temos medicamentos na fase de doença mais avançada, inflamatória, né? Então hoje é uma doença no qual a gente consegue ter um arsenal maior para dar os cuidados às pessoas. Agora, a gente vem tendo casos, a gente tem que lembrar que pessoas que têm comorbidades, que têm maior risco da doença grave, né, precisam tomar os cuidados, até porque a gente vai conviver com essa doença aí, com esse vírus, assim como a gente convive com o vírus da influenza, que a gente também vem tendo casos aí, internações por conta disso. Doutor, a gente sabe dos últimos anos da preocupação também do CADIP com relação à sífilis. Ainda é uma preocupação de saúde pública? Sim. A sífilis segue como uma preocupação de saúde pública, principalmente porque a sífilis tem um risco de transmissão também durante a gestação da mãe para o feto, podendo causar aí abortos e malformações fetais. E além disso, né, o número de casos que a gente tem na população em geral. E sífilis é uma doença por bactéria, no qual a gente tem antibiótico e é tratável, curável. Né? Então, também a gente segue acompanhando bastante casos de sífilis e a gente tem que ter sempre atenção quanto a isso. Os mais jovens são os mais que estão mais envolvidos na contaminação, doutor? Eu não consegui escutar a pergunta. Pode repetir, por favor? Os mais jovens são aqueles que estão mais envolvidos na contaminação por sífilis também? Olha, a sífilis, como é uma infecção sexualmente transmissível, né, a gente tem um risco maior em quem tem, né, relação sexual desprotegida, e a gente vem vendo o índice dessas infecções sexualmente transmissíveis, assim como do HIV, por exemplo, em populações jovens, tá? Mas esse risco existe para qualquer faixa etária. Tá certo. Doutor, muito obrigado mais uma vez por o senhor atender a nossa reportagem, trazer esclarecimentos, porque, acima de tudo, quando o médico vem e traz a posição, o CADIP, que é o nosso ponto de referência nessas doenças, é muito importante, traz a tranquilidade para a população e ela pode, informada, saber lidar melhor com essas questões. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, porque também acho muito importante, a gente sempre está falando com a população, informando, né, falando sobre as formas de prevenção, e o CADIP sempre está de portas abertas aqui para receber vocês, para a gente poder aí sempre estar trabalhando com informação. Obrigado e um bom final de semana.